Vamos falar sobre algo que existe no Brasil e está na hora de acabar. Foro privilegiado. Durante muito tempo, como processualista, como professor, defendi o que se chama de foro por prerrogativa de função. Na verdade, esse é o nome técnico, não é foro privilegiado. Mas acho que tem que acabar foro privilegiado. Todos são iguais perante a lei, ponto final. Após 6 anos, o STF se prepara para reavaliar os limites do foro privilegiado para deputados, senadores e ministros. Desde 2018, o entendimento é que o Supremo só julga casos de crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo. A revisão, motivada por um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, acusado de exigir parte dos salários dos seus funcionários, a rachadinha, entre 2007 e 2015, pode alterar significativamente o escopo do foro privilegiado. O ministro Gilmar Mendes considera esta revisão crucial para definir a extensão do privilégio essencial para a autonomia no exercício de funções públicas. Muito bem. Eu queria começar aqui com o nosso Wilson Pedroso. Você é a favor ou você é contra o foro privilegiado? E se você é a favor, como você posiciona ali com a súmula 394 do STF, que diz: cessada a função, acaba o foro privilegiado. Eu já digo qual é a súmula. Acabou a função, acaba o foro privilegiado. Tem que ter, não tem que ter, e se tiver que ter, a regra tem que ser igual para todos? Eu acho que nós temos que ter uma revisão do sistema judiciário, não só do foro privilegiado. Porque o foro privilegiado nada mais é do que uma proteção ao parlamentar em suas funções. E agora, Capês, eu era até afim de encerrar o foro privilegiado. Mas depois das narrativas e ações dos deputados ao longo dos últimos meses, que querem o fim do foro privilegiado, porque preferem que seus processos caminhem na primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, 20 anos, 25 anos, 30 anos, um processo. Eu sou a favor agora do foro privilegiado, porque o foro deixou de ser privilegiado. O fim dele, isso sim vai trazer privilégios, porque eles eram julgados de forma... Muitas vezes as pessoas, não, mas o Supremo... Não, mas eram de forma muito mais rápida do que se eles forem agora para a primeira instância, segunda instância. E outra, nesse país onde os mais pobres são sempre julgados muito mais rápido, os deputados vão ter os seus mandatos, vai acabar mandato, o nego já vai ter morrido e a ação vai estar lá ainda na justiça esperando uma decisão. Mônica Rosenberg, você concorda com o CIO que o Supremo Tribunal Federal tem que virar uma vara criminal para julgar casos corriqueiros ou deve ser uma corte constitucional que resguarda os princípios maiores da Constituição? Eu discordo frontalmente dele. Primeiro que essa demora não é causada pelo foro privilegiado, mas sim pela falta da prisão em segunda instância. É justamente porque nós temos que esperar que se chegue até o último recurso, que são em geral protelatórios, que demora anos e anos. Tanto faz se vai começar na primeira instância ou se vai começar direto no Supremo Tribunal, vai demorar para quem tiver acesso a bons advogados e puder ficar eternamente, não deixar chegar ao trânsito em julgado da sentença. Então a questão aí é a prisão em segunda instância. E aí são duas coisas. Primeiro, você não discorda de mim? Porque eu comecei falando que não era o foro privilegiado, que deveria ter uma revisão do judiciário. Nesse aspecto, deveria ter uma reforma política de tudo. Perfeito. Mas não vou defender o foro privilegiado porque não é ele que causa essa demora. A demora é causada pela falta da prisão em segunda instância. E o fato de existir o foro traz dois efeitos aí muito nefastos. O primeiro é isso que o Capês colocou. Ele fica abalroado, lotado de processos, de questões que o Supremo sequer está instrumentalizado para julgar, porque ele não
não faz a fase da instrução, então ele existe para ser corte superior, então fica lá o tribunal tendo que julgar esses casos e não está decidindo as questões constitucionais, que é o seu dever de interpretar a Constituição. Está aí discutindo um caso de um senador que fez rachadinha. Por que isso tem que estar no nosso Supremo Tribunal Federal? Quase 10 anos depois ainda está lá discutindo isso. E a segunda questão que pouca gente comenta, a taxa de condenação do STF é de 0,98%. Menos de 1% dos casos terminam em condenação. Isso, alguns anos atrás, o último estudo que eu li pode ter evoluído, mas não vai estar muito maior do que isso. Então, essa certeza da impunidade faz com que quem comete crime no Brasil, o ideal para ele é entrar na política e assim estar protegido pelo manto do foro privilegiado. Nós criamos um mecanismo que incentiva bandidos a entrarem na política. Em vez de incentivar que eles não cometam crimes ou que eles, no mínimo, fujam do país e sumam para qualquer outro lugar, menos na política, nós estamos chamando-os, venham para a política e estejam protegidos pelo foro privilegiado, e isso faz com que nós tenhamos péssimos bandidos e políticos que não deveriam estar na política, entrando para decidir o nosso futuro só para não ter que responder pelo que estão cometendo de crime. Muito bem. Daniel José, a Mônica Rosenberg coloca uma questão interessante, da qual o Wilson Pedroso não discorda, vamos deixar isso claro. Não discordo. Não, você, da questão da prisão em segunda instância, é isso que eu ia tocar. Nós temos um número de juízes em primeira instância infinitamente maior do que do Supremo Tribunal Federal. Se você somar todos os juízes da Justiça Comum e juízes federais de todo o país, dá muito mais do que 11 ministros. Então, evidentemente, eles têm condições de dar vazão mais rapidamente a esse processo do que acumulá-los no Supremo. Quando chega na segunda instância, talvez a prisão a partir da segunda instância fosse a solução para que todos tivessem o mesmo tratamento e ninguém recebesse um privilégio. Porque, afinal de contas, a Constituição assegura a todos, o acesso ao duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem direito a um recurso. E quando vai direto para o Supremo, você não tem recurso. Queria ouvir você, não sei qual a sua posição. Não, eu concordo com a Mônica. Eu acho que, inclusive, ela lançou alguns dados muito interessantes que eu desconhecia com relação a esse número de condenação aí do STF ser menor do que 1%. Isso me assusta bastante, porque por um caso chegar até o STF, com certeza ele já, assim, se não for de alguém, né, com foro privilegiado, já passou por várias etapas e essa taxa de condenação me parece muito distante do que deve ser os indicadores comparáveis de outras cortes superiores ao redor do mundo que tenham um escopo de trabalho mais ou menos parecido ou que tenham uma disfunção parecida com o STF. Mas o que a gente vê hoje no STF é uma disfunção completa, exatamente isso que foi mencionado tanto pelo Capês quanto pela Mônica. E a existência de foro privilegiado acaba contribuindo para que essa disfunção seja ainda maior, né? Então, eu sou também da posição que não deveria existir foro privilegiado, se existisse somente para a presidência da República, no período de mandato, e só nesse caso, talvez, precisa, enfim, até avançar um pouco mais, mas no meu ponto de vista, se tivesse que escolher entre existir e não existir, eu facilmente iria para a extinção do foro e para qualquer tipo de benefício que se pareça muito mais com um privilégio do que qualquer outra coisa, porque a gente sabe que o meio político no Brasil é repleto de privilégios, né, e, enfim, que o cidadão comum não consegue acessar e que ele, no final de contas, acaba pagando a conta no fim de contas, né? Agora, doutora Raquel Galinato, a senhora, delegada de polícia, já prendeu muita gente. A questão da prisão a partir de segunda instância, uns dizem que precisaria de uma emenda constitucional. Aí não tem, porque é cláusula pétrea, o princípio da presunção da inocência. Então, a cláusula pétrea não pode mudar, vai continuar isso sempre. O Supremo chegou a dizer assim, não. Quer acabar com a prisão, quer permitir a prisão a partir da segunda instância, é só mudar um artigo. Põe na tela, Alemão, artigo 283 do CPP. 283 do CPP. Aí, vamos ler. Ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, tem que ter preso em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão temporária, prisão preventiva, ou, aí vamos lá, pessoal, acompanha com a gente. Ninguém poderá ser preso, senão em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Ou seja, condenação criminal final.
Para acabar com para permitir a prisão a partir da segunda instância, é só suprimir esse trecho final. Condenação criminal a partir da segunda instância. Era só mudar isso e o Supremo disse que estaria ok. Com isso, você pode conciliar o fim do foro privilegiado com uma maior eficiência da jurisdição. Mas eu quero ouvir aqui quem está acostumado a garantir segurança, que ele é muito brava. Às vezes eu nem quero, é brava demais. Doutora Raquel Galinatti. Primeiro, sobre o foro por prerrogativa de função, acredito que mesmo depois da reforma em 2018, da alteração legislativa, ainda o Brasil ele é muito elástico e muito abrangente a respeito das autoridades que fazem jus a esse benefício. Eu acho um benefício, desde políticos, magistrados em grau superior, até mesmo embaixadores, podem fazer jus ao foro por prerrogativa de função, que pode ser julgado por tribunais especiais de acordo com os seus crimes praticados durante o exercício, em decorrência do exercício da função. Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, o Japão, por exemplo, França, já delimitam para o chefe do executivo. Então, é necessário que a gente reveja urgentemente o foro por prerrogativa, porque a resposta que a gente dá para a sociedade é que alguns criminosos teriam privilégios na prática de seus crimes, inclusive não respondendo, inclusive estando impunes. Então, é uma sinalização extremamente negativa. Agora, na possibilidade da prisão, de acordo com o 283 do CPP, em que alguém só pode ser preso decorrente de um flagrante, um crime em flagrante, ou acabou de cometer, ou flagrante prorrogado e em perseguição, ou através de uma prisão temporária ou preventiva, ou o que a gente está discutindo, então, decorrente uma sentença penal condenatória sem direito a nenhum mais recurso, ou seja, já se esgotaram todas as vias recursais, é justamente o que causa a instabilidade, porque em alguns casos, essas prisões, elas permanecem antes do trânsito em julgado. Então, a gente tinha que ter uma legislação mais pontual e menos elástica, mais uma vez, para interpretações diferenciadas de acordo com aquele que é preso cometendo crime ou que deve ser preso. Um exemplo clássico são aqueles que não têm direito a acesso à justiça e que estão lá com as suas prisões preventivas sendo prorrogadas de forma intermitente. Então, a gente sabe que a gente tem que rever esse sistema legal para que a lei, para que aquele operador do direito, aquele que integra o sistema de justiça criminal, tenha ali sustentáculo para suas decisões. Muito